Amém, irmãos? Vamos considerar mais um tempo de oração. Que o Senhor nos conceda da sua graça, da sua unção, e nos dê as palavras espirituais para expressar o sentir do Senhor. Amém? Colocamos-nos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que sem Ti nós nada podemos fazer. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua unção. Que o Senhor nos dê um ambiente propício, nos dê uma só sintonia, Senhor, para que possamos perceber o caminho do Senhor nesse tempo aqui. Toma-nos em Tuas mãos, guarda-nos nesse ambiente, livra-nos de todo mal e nos conduza a Ti mesmo, para que juntos possamos ser edificados, em nome de Jesus. Irmão, já há algum tempo eu tenho considerado esse assunto dos dons espirituais, e esse assunto não é tão simples de ser tocado. Nós precisamos realmente que o Senhor nos direcione, que é um assunto que perpassa muitos séculos, desde quando o Senhor ascendeu aos céus. E nós precisamos falar desse assunto. Eu particularmente percebo que com muita delicadeza, porque a guerra sobre esse assunto é uma guerra muito intensa, e nós precisamos ser cuidadosos com respeito a nossos irmãos, se assim podemos dizer, nossos irmãos históricos, aqueles que durante todos esses séculos lidaram com esses assuntos, às vezes tendendo para um lado, puxando para o outro. E quando eu observo esse assunto, eu percebo que uma necessidade enorme de complementação. Mas para que nós sejamos complementados, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos botar nossa boca no pó. E precisamos reconhecer que ao longo desses séculos, e mesmo o que nós recebemos, tem tendências. E nós precisamos ser complementados. Nós precisamos ser equilibrados. Nós não podemos estar acusando ninguém. Nós precisamos colocar algumas coisas sérias diante do Senhor. E precisamos nós mesmos nos arrependermos pelo que nós temos recebido, pelo que nós temos concebido, às vezes pelo que nós temos brigado até, por falta de uma percepção adequada desse assunto. Todos os dois lados históricos têm contribuição na história da igreja, e todos colocaram a sua contribuição. Mas nós estamos aqui já perto, próximos do retorno do Senhor, e nós temos recebido muitas contribuições, e nós precisamos considerá-las humildemente diante do Senhor, considerando nossas fraquezas, nossas limitações e nossas tendências humanas com respeito a esse assunto dos dons. Eu queria, antes de começar, ler a letra de uma canção. Nosso irmão Asaf Borba diz o seguinte: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver,
Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo, assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual, sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eu queria, antes de começar, eu queria considerar o texto eu penso que vai ser nosso texto base, Efésios 4, do 1 ao 16, mas enquanto eu meditava nesse assunto, eu fui levado a ler uma porção desse livro que eu já tinha lido há algum tempo atrás. O Senhor me chamou a atenção na conclusão desse livro, que justamente fala do que nós iremos tratar aqui. Diz assim, esse livro é Na Dinâmica do Espírito, de J.I. Packer. Agora permitam-me emendar alguns fios. Duas convicções foram expressas em tudo que escrevi até agora. Está na hora de virem à tona, de forma que vocês possam encará-las diretamente. Aqui estão elas. Primeira, entender o Espírito Santo é uma tarefa importantíssima para a teologia cristã em todos os tempos, todos os séculos, todas as eras. Quando esse assunto não foi bem compreendido, tropeçou-se os pés e andou-se em outras direções. Pois onde o ministério do Espírito é estudado, ele também será buscado, e onde ele for buscado, resultará disso vitalidade espiritual. Historicamente, isto tem acontecido com Agostinho, nossos irmãos históricos, aquilo que eu falava antes, com Agostinho e seus discípulos patrísticos e medievais, que tinham em mente o Espírito Santo quando falavam da graça de Deus. Calvino, a quem a história aclama como o teólogo do Espírito Santo, da mesma forma como Atanásio é o teólogo da encarnação e Lutero da justificação. Os puritanos, teólogos da regeneração e santificação pessoais. Os primeiros wesleyanos e mestres de santidade do século passado e os pentecostais e carismáticos deste século XX. Não importa nesta discussão de quem são as opiniões corretas acerca das questões controversas no contexto desta herança. Antes, o que desejo enfatizar é que os que se interessaram e buscaram o poder do Espírito em suas vidas, normalmente encontraram o que estavam procurando. Pois em tais casos, nosso generoso Deus não suspende suas bênçãos, até que todos os detalhes da nossa teologia estejam corretos. Pelo contrário, onde o ministério do Espírito não suscita interesse e outras preocupações ocupam nossa mente, a busca da vida no Espírito muito provavelmente também será negligenciada. Então a igreja resvalará, como em muitos lugares já resvalou, para as rotinas formais do farisaísmo cristão, para o correspondente espiritual da doença do sono ou talvez uma mistura de ambos. O cenário cristão nos dias de hoje, no mundo ocidental, enfatiza a importância de se prestar atenção à doutrina do Espírito Santo. É doloroso verificar a falta de energia e exuberância divinas na maioria das congregações e até algumas das supostamente mais ortodoxas. A busca atual de uma renovação eclesiástica, seja o que for a verdadeira renovação, e um dos problemas hoje em dia é que tantas pessoas não têm ideia do que ela seja,
exige que tenhamos em nossa mente uma clareza maior acerca do renovador divino. Aqui eu vou dar logo um pulo para a segunda consideração que ele faz a respeito desse assunto. Ele diz o seguinte: segunda, honrar o Espírito Santo é uma tarefa importantíssima do discipulado cristão nos dias de hoje. Honrem o Espírito Santo. Foi o clamor constante de Evan Roberts, de púlpito em púlpito, no reavivamento galês de 1904. Honrar o Espírito Santo tem sido, creio eu, o segredo de todo o movimento de renovação da cristandade, desde o início, quer essas palavras tenham sido de fato usadas, quer não. Os crentes honram o Espírito Santo quando o deixam agir livremente em suas vidas e quando seu ministério de exaltar a Cristo e convencer do pecado, colocando-os no nível ainda mais baixo e elevando mais ainda a Cristo na consideração deles, continua inalterado, desimpedido e inextinguível. Os registros de todos os períodos frutíferos do passado da igreja confirmam esta teoria. Como, portanto, começando de situações em que o Espírito Santo há muito tempo foi extinto, podemos honrá-lo nestes dias? Irmãos, quando eu estive considerando essas coisas e lendo esse texto e alguns outros textos de Efésios, o Senhor me trouxe algumas impressões a respeito desse assunto que nós precisamos considerar. Quando nós olhamos a história da igreja, eu me lembro de um livro que eu li muitos anos atrás, talvez umas 2 décadas ou 3. O cristianismo através dos séculos. Nós começamos a perceber que o Senhor nunca deixou-se sem testemunho de si. E ao longo desses séculos, nós começamos a perceber, logo no 3º ou 4º século, houve aquele assunto da batalha a respeito da divindade de Cristo. Seu Espírito, depois vem lá aqueles outros, esse é o concílio de Niceia, depois vem, se eu não estiver enganado, Constantinopla, falando a respeito da divindade, da pessoa do Espírito Santo, e nós começamos a ver as batalhas, as guerras épicas sobre esses assuntos no meio do povo de Deus, até chegarmos, não sei se posso dizer, o ápice desse assunto, que é a questão dos dons. Com respeito, quando nós olhamos na história da igreja, começa-se a haver uma cisão não saudável para o povo de Deus. Começa a se dividir os didáticos dos místicos, e aí a igreja começa a ter prejuízo, começa a se separar. Não, nós queremos só a palavra. Bom, aí agora eu me lembrei do assunto que eu tinha perdido aqui. Começa-se então a ver o cessacionismo. Isso foi um tremendo prejuízo que a igreja teve, e até nossos dias ecoam-se essas ondas de cessacionismo. Os dons foram apenas para o 1º século. E aí outras coisas vão entrando. E aí a igreja, durante essa história, ela começa a se dividir. Linhas começam a levantar de irmãos que somente querem o didático, é só a palavra. Esse assunto dos dons deixa para lá. Esse assunto ficou para o 1º século. Isso é só para meninice. E um monte de coisa foi se separando, essas coisas que não poderiam ser separadas. Foi um prejuízo que a igreja teve.
Essa separação trouxe prejuízos enormes, imensos à igreja. Nós não podemos calcular, talvez em terra, aqui ainda, nos dias em que estamos, calcular o prejuízo que a igreja teve por separar essas duas coisas, por dividir-se em cada um no seu canto, um para cá, outro para o outro lado. Eu só quero, mas o Senhor Jesus, nós devemos lembrar das palavras dele: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Ele falou que há Escritura, mas também tem poder. E quanto cada vez mais que eu ia lendo Efésios 4, de 1 a 16, o meu coração tem se incendiado nesse dia, nesses textos, para perceber a guerra tremenda a respeito daquilo que é o tesouro da igreja, que é tanto considerar essa palavra, nós vivermos no trilho da palavra, essa palavra viver em nós, habitar ricamente. Mas nós não podemos negar o poder de Deus, não podemos negar que o bendito Senhor, quando Ele foi assunto aos céus, Ele levou cativo o cativeiro. Como diz nosso irmão Mac, foi uma vitória esmagadora. Foi esmagadora. E essa guerra até hoje essa guerra está aí. Porque quando Ele foi assunto, quando Ele subiu aos céus, interessante que o meu coração, eu não sei, eu não consigo expressar. O Senhor me ajude a expressar o que está no meu coração com respeito a esse assunto. Quando Ele foi assunto aos céus, Ele levou cativo o cativeiro. Poderia falar um monte de outra coisa, mas Ele falou uma coisa: e concedeu dons aos homens. Irmãos, por isso a guerra, por isso o inferno se levanta e quer fazer calar esse assunto. Nós só queremos a palavra. Sim, nós queremos a palavra, mas nós queremos o poder de Deus. E na palavra diz que quando Ele foi assunto aos céus, Ele levou cativo o cativeiro. Mas não só isso, Ele concedeu dons aos homens. E o diabo não quer que nós desfrutemos do que está na palavra. Ele concedeu dons aos homens. Isso não pode ser escondido, irmãos. Isso está aí diante de nós. Ele concedeu. Por isso que o diabo e suas hostes espirituais da maldade guerreiam em cima desse assunto, empurrando o povo de Deus para um extremo da asa do querubim, ou empurrando para o outro lado. Ambas as coisas são tendenciosas. Eu penso que nós precisamos colocar nossa boca no pó, nos humilhar, porque nós temos responsabilidade. Não culpemos os irmãos do passado. Não, eles vão responder pelo tempo deles. Mas nós temos uma herança. Todos aqui presentes, eu creio sem exceção, eu entre vocês, nós recebemos uma herança. E se nós formos nos examinar diante do Senhor, ou nós estamos em um lado da asa do querubim, ou nós estamos em outra. E o Senhor chama todos nós aos pés do Senhor para nos humilharmos e reconhecermos humildemente diante do Senhor que precisamos ser complementados. O que mais eu orava esses dias: Senhor, eu preciso ser complementado. Eu preciso ser complementado pelos meus irmãos históricos e pelos meus irmãos também atuais, porque nós temos irmãos históricos. Nós não nascemos do nada. Nós não nascemos do nada, nós temos uma história, nós temos uma herança. Há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todo, o qual é sobre todo e está em todos, e Ele também age por meio de todos. Eu penso que uma das coisas que pesa no meu coração
é quando nós tocamos na vida dos irmãos, quer sejam nossos irmãos históricos, quer sejam nossos irmãos atuais, e nós desconsideramos que mesmo em suas tendências de um lado e nós do outro lado, nós falamos ou tocamos coisas e deixamos de reconhecer que nós, como eles, somos tendenciosos. E quando eu começo a falar, eu começo a tocar em assuntos que o Espírito Santo, no meio da fraqueza deles e na minha e na nossa, nós começamos a tocar em coisas que nós não devemos, nós temos prejuízo. Ah, mas por que age assim? Porque tá, mas irmãos, é por isso que eu entendo, começo a entender, e não tem como não falar, eu preciso falar porque nós vivemos. Quando eu começava a conversar com o nosso irmão Dino, um irmão muito delicado quando tocava na vida dos outros, porque irmãos, o Espírito Santo está trabalhando em todos os vasos. Às vezes quando nós nos levantamos, nós colocamos-nos em posição de que parece que somente a obra do Espírito Santo na minha vida, ela é reconhecida. E o outro, que está sendo conduzido pelo Espírito Santo, mesmo na maneira, na herança que ele recebeu. Oh, irmãos, nós somos muito insensíveis, precisamos pedir misericórdia ao Senhor para nos levar a um profundo arrependimento. Daí, porque às vezes muitos de nós não avançam espiritualmente, porque nós não consideramos. Ah, mas o outro, ele é didático e eu sou místico. Mas e aí? O didático também não está de alguma forma numa asa extrema do querubim? O místico também o está. Mas esse é um assunto que o Senhor nos ajude a perceber o quanto que nós estamos andando em um terreno minado. Nós precisamos considerar nossos irmãos históricos. Eles cometeram erros, nós estamos isentos desses erros? Não. E às vezes nós queremos jogar fora toda uma obra por causa de uma tendência doutrinária, sendo que nós estamos também do outro lado da asa do querubim e precisamos nos humilhar para reconhecer que nós precisamos de complementação. Essa é uma palavra que estava pulando no meu coração enquanto meditava nesse assunto. Complementação. Porque senão eu desfaço, eu desconsidero tudo que o Espírito Santo fez. Imagine, irmãos, vamos jogar fora os irmãos místicos. Deus tenha misericórdia de nós. Nesse século que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar, nos arrepender, nos humilhar e aprender o que é contemplação, meditação. Nós estamos inquietos. Precisamos considerar o que o Senhor fez através de Madame Guyon, através de São João da Cruz, através de eu me esqueci de um francês. Ou seja, todos esses irmãos expoentes dos místicos. Será que esses irmãos devemos ter algumas perguntas a nós mesmos? Será que esses irmãos, eles serviam a si mesmos? Será que aquelas bênçãos que eles receberam não tiveram origem no Espírito Santo? Quando nós questionamos, quando nós julgamos, nós precisamos considerar que nós podemos estar desonrando a pessoa do Espírito Santo. Eles eram tão crentes, tão servos, tão discípulos quanto nós. E hoje nós não queremos saber mais nada dos místicos. Fenelon, Bernard de Clairvaux, toda essa turma,
eles não tinham o Espírito Santo, irmãos? Será que as coisas apenas começaram lá com os irmãos unidos, com o nosso irmão Ni e outros irmãos, graças ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, recebemos, mas a herança é muito grande e esses irmãos trouxeram muitas contribuições, mas é apenas uma fatia do ministério do Espírito Santo. Nós queremos transformá-la em um bolo, mas ela não pode. Por mais crescidos e avançados que sejam esses irmãos, eles têm uma fatia no ministério do Espírito Santo. Eles não são completos em si, assim como não foram os místicos, assim como não foram os irmãos da era patrística e outros irmãos. Parece que nós agimos que tudo nós já temos, irmãos. Já recebemos a herança, irmãos. Isso sim é o espírito da nossa era. Laodiceia, já estou rico e abastado, já temos tudo, precisamos de nada. Joga fora lá os místicos, joga fora lá a turma pentecostal. Irmãos, sem nós dizermos, as nossas atitudes falam a respeito do que nós estamos fazendo, seguindo essa linha de Laodiceia. Nós já temos tudo, mas nós precisamos ser complementados. Precisamos de complementação, talvez e com certeza mais do que nós possamos imaginar. Nós precisamos de complementação além da nossa capacidade. Então, primeira coisa lá do Sermão do Monte: bem-aventurados humildes de espírito, aqueles que recebem a todos, que aprendem com todos, que são complementados por todos. Bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Uma fatia só do bolo não me faz sentir tudo que há no bolo. Tudo aquilo que o Senhor preparou ao longo dos séculos, nós queremos jogar lá para fora e queremos somente uma fatia, e nós dizemos-nos estar satisfeito com apenas uma fatia. E a nossa herança, nós precisamos tomar muito cuidado, porque mas eu meditando sobre esse assunto, eu começo a entender um pouco, não tudo, do porquê que os irmãos mais na tendência, mais do lado de uma asa do querubim, didáticos, asseveram, às vezes com bastante força, a respeito dos místicos. É o cuidado. Olha lá a igreja em Corinto. Olha, aqueles irmãos eram imaturos, e eles o eram, mas não esqueçam que entre eles haviam irmãos maduros, no meio entre os quais Paulo podia expor conhecimento espiritual no meio deles. Uma grande maioria não, mas tinha alguns que tinham um estômago que podia processar aquilo que Paulo trazia lá entre eles. Então, eu comecei a questionar e pensar a respeito desse assunto, do porquê que alguns irmãos, alguns grupos de irmãos, algumas linhas, elas enfatizam muito vamos falar aqui de passagem. Tem irmãos mais novos, irmãos que estão chegando, e eu penso que esse assunto nós precisamos falá-lo bem clara e nitidamente. Nós recebemos uma herança mais para o lado didático. Nós temos hoje dificuldade com o assunto dos dons espirituais. É um assunto que nós estamos faceando, nós estamos vendo ele detidamente, temos dificuldade. Quando a gente vê um negócio, a gente já começa a ficar: meu Deus, o que é isso aí? Segura, porque a gente quer ter o controle das coisas, do ambiente, mas os assuntos do poder de Deus não está no nosso controle. O que nós precisamos é ser complementados. As coisas precisam ser ensinadas.
Então, mas nós só queremos o assunto dos frutos do Espírito, só o Espírito e tal, e mais a coisa no ambiente controlado e tal, explicado, tudo direitinho. Porque essas coisas ali em Corinto, você vê, né, irmão, ali em Corinto aconteceu aquelas coisas ali, você vê aquele problema que houve, tudo aquilo e tal. E aí eu começo a pensar, entender um pouco da preocupação dos irmãos com esse assunto. Porque de fato, ali em Corinto tinha alguns problemas sérios, e eu espero ver alguns versículos para nós considerarmos aqueles assuntos ali da igreja em Corinto. Mas uma das coisas que nós precisamos ter em mente, com a ajuda do Senhor, que uma coisa, os frutos do Espírito e os dons, elas são complementares, irmãos. Nós precisamos querer as duas coisas, precisamos desejar as duas coisas. Eu sempre tenho falado para os irmãos que desde quando eu comecei a meditar sobre Provérbios 3, 5 a 6, que aquele negócio tem me levado a estar sempre orando, pedindo a Deus misericórdia. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Irmãos, é o texto sagrado. Você está lendo o texto sagrado, mas nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, que às vezes nós estamos interpretando o texto sagrado com base no nosso próprio entendimento, e não nos temos dado conta, estamos levantando um cavalo de batalha, estamos brigando, dividindo com o outro. Por quê? Porque o assunto é o nosso entendimento. Porque no Espírito ele manda considerai, há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Cuidado, tem que ter unidade no assunto. Mas o assunto da carne é só dividir. E quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, traz confusão. Nós precisamos colocar a boca no pó. Às vezes você está vendo um texto, você precisa estar junto com outros, precisa ver o assunto, precisa ver nossos irmãos históricos, precisa ter comunhão, precisa ver se o assunto é assim, qual é a motivação de eu ver aquele texto. É para ficar em cavalo de batalha pelos cantos, conversando com um e com o outro, só traz aquele assunto, aqueles assuntos que me agradam, e começa a gerar controvérsia. Porque tem esse espírito por aí, que às vezes tem arrebanhado muita gente, e a gente tem que tomar cuidado, tem que estar às portas, observando. Porque se Deus lhe deu algo, é para edificação, não é para ficar se degladiando no meio do povo. Porque eu penso assim, o outro pensa assim, eu discordo do outro. Acontece essas coisas, mas viver o tempo todo dentro dessa situação, sendo conduzido por esses espíritos, você vai ter assunto o resto da vida para ficar degladiando entre os irmãos. Não é isso que nós queremos. O Senhor nos dá um texto, nós precisamos considerá-lo diante dele, para que esse texto primeiro ele traga a nós o que em nós está em desarmonia com o texto. Que alguns irmãos falam, e eu confesso que eu não gosto disso, e eu não concordo. Porque tem assuntos controversos na palavra. Não, irmão, tem assuntos na palavra que levanta controvérsias dentro de nós, porque nós não fomos tocados adequadamente pelo mesmo Espírito que está na palavra. Porque aquele assunto não, o assunto não é controverso. Tem assuntos dentro de você que não foi tratado, você não se permitiu ser levado, ser iluminado pelo Espírito Santo, chegar ao arrependimento, se colocar diante do Senhor, o Senhor te conduzir. Aí quando você vem em um novo momento com aquele texto, quando você abre a boca, a igreja recebe bênção. Então esse negócio de que porque são textos controversos, assunto controverso, não, irmão. O Espírito Santo não colocou controvérsia na Bíblia, não. Nenhuma. Ela está dentro de nós. Desde quando a gente caiu lá no Éden, essa confusão se instaurou dentro de nós. E quando nós chegamos diante do texto sagrado, ela apenas vem à tona, vem afora e começa a mexer. E se a gente não tomar cuidado, ela traz confusão no ambiente, porque é o nosso próprio entendimento interagindo com algo que é espiritual, e somente nós podemos discernir o que é espiritual estando no Espírito. E como nós não estamos no Espírito, aí é controvérsia em cima de controvérsia, e você começa a dar nome a coisa onde não tem nome.
porque o texto é controverso. Irmão, são coisas assim que nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos e perceber que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Imagine o que é que nós estamos dizendo. Não, irmão, esse texto aí é controverso. Essa passagem, você está dizendo o quê? Qual é a sua afirmação? O Espírito Santo escreveu coisa controversa para nos deixar brigando um com o outro. Irmãos, vamos tomar cuidado com o que nós falamos, irmãos. Os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Se está tendo controvérsia, é porque ela apenas se levantou dentro de nós e se manifestou, só isso. Deixa o texto bíblico de lado, vá se humilhar, colocar a boca no pó e deixar que o Espírito te ilumine, leve você a se arrepender onde você precisa se arrepender, para que então depois de tudo isso, você entre no texto. Aí quando você vê a beleza de Cristo no texto, aí agora sim traga porque vai produzir edificação. Então, voltando, então nós começamos a ver uma elevação de um extremo em detrimento do outro. Não, o assunto é só palavra. Esse negócio, você viu lá a igreja em Corinto? Aquele negócio dos dons lá, você viu a confusão que trouxe? Mas irmãos, se está escrito, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. O Espírito Santo aprove a ele deixar 1 Coríntios e 2 Coríntios para nos trazer ensino, nos trazer complementação, nos levar a ver que nós também, se não aprendermos a andar no Espírito, vamos pisar nos mesmos passos, levando ao quê? Bom, essa turma aqui do didático está extremista, nós agora só queremos só o místico, queremos só Pentecoste, queremos só os dons do Espírito. Esse negócio de só palavra, eles estão errando lá que só tem a palavra. Nós queremos o poder de Deus. Um e outro está em extremos. A complementação é extremamente necessária e toca no mais íntimo do nosso ser e da nossa carreira com o Senhor. Todos nós, independente de quantos anos tenhamos aqui, os que estão presentes ouvindo essa palavra, ou os que a ouvirão, precisamos ser complementados. E esse assunto não é um assunto simples. Esse assunto não é um assunto apenas para chegar na nossa massa cinzenta, do nosso conhecimento, não. Esse assunto tem que nos levar ao joelho, às lágrimas diante do Senhor, dizendo: Senhor, o que o Senhor colocou nos séculos passados, o que o Senhor tem trazido através dos meus irmãos históricos, aquilo que o próprio Espírito Santo deu a esses irmãos, foi o Espírito que lhes deu essas experiências. Tudo, eles foram enriquecidos pelo Espírito. Desconsiderar essa coisa, esses assuntos, me leva para um dos dois lados da asa do querubim. E para nós é um desafio muito grande, nesse momento da história em que estamos vivendo, colocar nossa boca no pó e dizer: Senhor, eu recebi uma herança, mas eu preciso de complementação. Não sei a que nível, não sei como nós seremos conduzidos a essa experiência de reconhecer na presença do Senhor que nós precisamos ser complementados. Não sei como, não tem uma receita de bolo, mas a verdade é que há algo único, algo que perpassa todos esses assuntos, é que todos nós precisamos de arrependimento, sem desculpas, sem ficar acusando o irmão, ou o grupo de irmão, ou o ministério que você recebeu a sua herança. Não, agora é você diante do Senhor, que precisa reconhecer que o que nós recebemos precisa de complementação. Esse é um assunto nosso, não podemos fazer uns pelos outros. O que nós precisamos é nós chegar diante do Senhor, e nós falamos tanto, nós cantamos tanto, que há muito mais de Cristo a ser experimentado, há muito mais de Cristo para nós, mas tudo está nele, através do corpo, e que nós precisamos considerar
servos e servas do Senhor, os quais Ele usou no passado e ainda hoje usa, para que possamos receber essa complementação. Que a primeira coisa que eu percebo que o Espírito precisa fazer em nós é nos levar a um arrependimento. Nós precisamos aprender a honrar a pessoa do Espírito Santo entre nós. Nós falamos, talvez conheçamos a doutrina, mas a doutrina é a porta para nós conhecermos o assunto. Mas nós precisamos experimentar. Quando você vai passando pelas Escrituras e você vê os textos que falam do Espírito Santo, você fica vislumbrado. A maneira como ele age. Essa complementação precisa ser implementada em nós pelo Espírito Santo. É Ele que vai fazer essa complementação. É Ele. Foi a Ele que o nosso Senhor Jesus ressurreto encomendou os seus tesouros. E na mão dele estão os tesouros de tudo aquilo que nós precisamos de Cristo. Os irmãos já pararam para meditar nisso? Quando eu for... Não, vamos ler o texto. João 16, 13 a 15. Eu penso que aqui está na... Os irmãos pegaram aí? João 16, do 13 ao 15. O próprio Senhor ressurreto, o nosso próprio Senhor que está sentado na majestade, à destra da majestade, Ele mesmo falou: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade e não outro. Ele tem as chaves para abrir e nos levar aos tesouros de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. Só o Espírito Santo pode nos levar para dentro dessas riquezas. E nós precisamos ser ajudados pelo próprio Espírito Santo para percebermos onde nós o temos desonrado com as nossas falas, nossos pensamentos, nosso julgamento e nossas atitudes que o impedem de agir em nós, através de nós. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando eu leio esse texto, aí imediatamente eu me remonto a Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. É o Espírito que coloca em nós esse desejo de ansiar pela volta de Cristo, irmãos. É o Espírito Santo. E se nós não honrarmos essa bendita pessoa, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Mas interessante que o texto começa a dizer que o Espírito é Ele, quando nós honramos Ele, quando Ele começa a trabalhar dentro de nós e começa a gerar essas orações, porque nós não sabemos orar como convém, para nós dizermos: ora vem, Senhor Jesus. Ele me glorificará. Só o Espírito Santo glorifica a Deus. E sem Ele não podemos glorificar a Deus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Receber do que é meu. O que é meu? Todos os tesouros, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, na morte, na ressurreição, na ascensão.
todos esses tesouros estão a cargo de uma bendita pessoa que nós precisamos honrar para receber desses tesouros. E esse não é um assunto tão simples. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo como nos relacionar com Ele, como nos referir a Ele, como lidar com esse assunto do Deus triuno. Isso não é um assunto da nossa massa cinzenta, irmãos. Isso não é um assunto tão somente teórico. Sem o Espírito Santo, nós iremos asseverar esses assuntos, nós iremos pregar sobre esses assuntos, mas vai ser somente teoria. Só o Espírito Santo pode nos levar a nós nos relacionarmos adequadamente com o Deus triuno. É um assunto que dá um nó na nossa cabeça, mas é porque nós que estamos pensando. Nós precisamos de iluminação, precisamos de revelação, mas antes de tudo isso nós precisamos de arrependimento na maneira como nós não temos considerado esse assunto como nós deveríamos. Esse é um assunto que precisa ser restaurado. E quem pode nos levar para dentro dos tesouros de Cristo? Somente o Espírito Santo. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu. Ele fala 2 vezes no texto: há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. 2 vezes o Senhor enfatiza o assunto de que Ele vai receber o Espírito, o bendito Espírito Santo, vai receber do que é do Cristo ressurreto e vai nos anunciar. Mas nós só podemos receber pelo Espírito. Como é que anda no Espírito? Se nós não aprendemos a honrar o Espírito Santo, é na teoria, é nos nossos chavões, é no que nós fazemos, sem ser guiados pelo Espírito Santo. Como que é? Como que nós iremos fazer as coisas? Se uma das coisas que o Espírito precisa, e nós precisamos na verdade ser iluminados pelo Espírito Santo, é nos arrependermos das coisas que muitos de nós temos feitos, sem que essas coisas tenham sido aprendidas com o Espírito Santo. São coisas muito boas, são coisas louváveis, mas não tem revelação. Não foi o Espírito Santo que gestou isso no seu espírito. Nós aprendemos às vezes coisas como práticas, e nós as repetimos, e nós fazemos da mesma forma, e lá vai, isso vai passando de geração em geração. São coisas que não são condenáveis, mas elas não foram ensinadas pelo Espírito Santo, e nós precisamos nos arrepender. E como carecemos de iluminação, irmãos. Como carecemos de iluminação espiritual. É difícil, irmão. Às vezes você recebeu uma coisa, você tem 30 anos com aquele assunto ali, ou 40 ou 50 anos, para você agora se converter, quando digo daquele assunto, e se humilhar, se tornar uma criança e dizer: bendito Espírito Santo, eu preciso ser iluminado. Esse assunto aqui eu tenho feito na minha força durante todos esses anos, e agora eu preciso do teu ensino. Irmão, isso não é um caminho fácil, não é um caminho simples. Até mesmo o nosso conceito da massa cinzenta, o nosso conceito teórico a respeito da igreja, nós precisamos que o Espírito Santo nos complemente e nos ajude a ver com todos. Nós precisamos ver da perspectiva divina esse assunto da igreja, e então, e só então, e dessa única maneira, nós poderemos aceitar ser complementado por todos. Fora isso, se nós vivermos até que o Senhor venha, aferrado, grudado ao que eu recebi como herança,
que precisa ser complementada, nós teremos problemas e nós não chegaremos à plenitude. A plenitude é com todos. Não significa que andemos com todos, mas que os recebamos no coração com a ajuda do Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que o Senhor ressurreto, como diz no texto, eu acho que nem hoje vai dar tempo de nós entrarmos em Efésios 4, do 1 ao 16, foi só uma introdução. Que quando ele foi assunto aos céus, ele levou cativo o cativeiro, e ele concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Mas a bendita pessoa do Espírito Santo foi encarregado de distribuir esses dons conforme lhe apraz. O Senhor levou cativo o cativeiro, ou seja, ele desceu às regiões mais baixas. Ele proclamou a sua vitória esmagadora. Então ele é assunto aos céus. Ele nos libertou, ele nos salvou, ele nos tirou da condenação eterna. Mas não só isso. Ele concedeu dons aos homens. E esses dons estão sob a administração do Espírito Santo. E ele ministra conforme lhe apraz, conforme ele quer, conforme lhe designou. Veja a seriedade que é nós descuidarmos desse assunto da bendita pessoa do Espírito Santo e o que ele vem fazendo e o que ele foi encarregado a fazer para a edificação da noiva. Desconsiderá-lo, desonrá-lo, gera esterilidade espiritual. Quer seja de um lado da asa do querubim ou do outro lado. Se do lado de cá eu desconsiderar meus outros irmãos de cá, ou vice-versa, eu estou de alguma forma dizendo, ou não com minhas palavras, mas com minhas atitudes, que eu não quero ser complementado. O que foi produzido pelo Espírito Santo no outro lado da asa, com aquele outro grupo de irmãos, não foi por outra pessoa, mas eles eram vasos de barro? Sim, mas isso não exclui o fato de que também eu sou. E com a herança que eu recebi, eu tenho feito o mesmo que ele tem feito lá do outro lado da asa. Nós precisamos considerar essas coisas diante do Senhor. Precisamos de muita ajuda. Precisamos da visitação do bendito Espírito Santo para nos iluminar com arrependimento, para sondar o nosso coração, os nossos próprios caminhos, às vezes que nós temos trilhados por décadas e que precisamos fazer um caminho de retorno. Não estou dizendo jogar fora o que recebemos, mas complementar. Nós falamos de corpo, mas parece que o corpo só está restrito à minha linha de entendimento, os irmãos que reúnem comigo, aquela linha lá que eu começo a traçar, tem até genealogia, mas, irmãos, isso desconsidera toda a herança que o Senhor depositou do corpo. Não podemos jogar fora, embora não o façamos com as palavras, mas as nossas atitudes falam muito. Então, quando nós olhamos para a história, nós vemos claramente essa divisão, esse cisma, esse racha dos didáticos e dos místicos. E nós estamos na última hora e eu penso que o Senhor nos chama a um arrependimento profundo, para considerá-los, considerarmos a nós mesmos, considerar as nossas tendências teológicas, pessoais, porque
porque senão nós não podemos, sem colocar os pés no sapato do outro, nós não podemos amá-lo. E veja que o texto vai falando em amor, seguindo a verdade em amor. Nós seguimos a verdade em amor, porque podemos ser complementados. Nós aceitamos o outro que pensa diferente. Nós podemos ser complementados. Ah, mas aquele irmão, rapaz, aquela irmã, eu ando com ele, rapaz, a gente está lá do nada, dá uns pulos assim e começa a glorificar e... Irmão, aceite. A gente quer só o didático. O místico está aí. É como uma vez um irmão falou: irmão, o Senhor vem e visita 2 irmãos específicos, 2 irmãs, dá um presente e recebe. Ô Senhor, bendito seja o teu nome que eu recebi isso. O outro não aguenta. O outro se joga pelo chão, pula, sai correndo da cambalhota. Aí você se escandaliza. É a reação dele ao presente. Isso não diz respeito a você. A gente quer julgar coração. Não, irmão. Receba. Entenda que o outro é assim. O outro é assim, porque a reação dele diante do Senhor na reunião, está todo mundo na reunião cantando, e todo mundo está louvando. Daqui a pouco uma brasa viva vem, toca em um lá, e aí a turma fica, ih, rapaz, olá, viu, rapaz? A gente é didático, esse negócio aí. Oh Senhor, Senhor nos ajude. E não é outra coisa, irmãos. O Espírito Santo, ele age como ele quer. Às vezes o irmão está na reunião, ele não aguenta. Você aguenta, você recebe ali o presente, você se treme, fica ali quieto, se segura, dá 2 palavrinhas, mas o outro não aguenta. O outro se joga pelo chão, mas a mesma atitude que você teve, ele está tendo também, só que ele não aguenta. Ele responde, ele responde diferente. Mas a gente não quer receber. Por quê, irmãos? Por causa da nossa fraqueza. A nossa tendência é natural. A gente só quer o didático. A gente foi ensinado assim durante décadas. Vamos ter paciência com o outro. E os excessos não são tratados assim. É o Senhor que vai lidar com os excessos, ajudando outros a lidar com o excesso. Mas ainda é o Senhor, não é o meu julgamento. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Tudo que nós recebemos na história é um só Espírito. Eu não vou nem falar porque nem é conveniente falar que os irmãos têm o mesmo Espírito que nós. Eles em algum momento se excederam lá, assim como nós podemos também nos exceder, mas vamos estar sempre sendo complementados, e com o coração adequado a gente aprende. Então, mais um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nesse assunto aqui eu penso que tem um assunto que depois, na próxima semana, quem sabe, a gente começa a considerar esse assunto que ele distribuiu conforme lhe apraz. Olhe, vamos tomar cuidado. Ele distribuiu às irmãs também, viu? Ele distribuiu para as irmãs. Aprove ao Espírito Santo conceder dons também às irmãs, ou não? Então nós precisamos considerar esse assunto diante do Senhor, porque eu penso que muitas maneiras de pensar e de falar desonra o Espírito Santo nesse assunto de que aprove a Ele conceder dons às irmãs. Esse é um assunto que eu confesso que pesa muito no meu coração, e a gente tem que, diante da bendita pessoa do Espírito Santo, considerar esse assunto com muito cuidado e delicadeza, porque tem sido cometido muitos erros, muitos zelos, que não foi o zelo que o Senhor concedeu, e tem machucado muita gente.
tem feito muita gente ter feridas, cicatrizes que precisam ser curadas, precisam ser trazidas à presença do Senhor, porque o Espírito Santo não distribuiu dons somente aos homens. Que o Senhor nos ajude e nos conduza. Quem sabe na próxima semana a gente entra nesse assunto. Senhor, esses assuntos são muito sérios, Senhor. E nós precisamos da visitação do bendito Espírito Santo para tocarmos nesses assuntos tão delicados. Oh, Senhor, nos ajuda. Quanto carecemos de iluminação, de arrependimento. Nos ensina a honrarmos a bendita pessoa do Espírito Santo. Nos ajuda a continuarmos considerando esse assunto dos dons espirituais, para que o Senhor possa ter lucro, vidas possam ser restauradas, possa haver ministração no meio do teu povo, cura, libertação, tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu quando o Senhor subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nos ajuda a entrar nessa herança e falar com a tua ajuda. Te agradecemos por esse tempo, Pai, em nome de Jesus.